Deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui. Isso. Ok, beleza. Bom, ontem a gente conversou um pouco sobre esta proposição aí que o Juan pediu pra gente dar uma olhada, né? Na verdade ele me escreveu, tava com dúvida, que não tinha entendido e tal, eu resolvi fazer aqui para todo mundo. Antes da gente continuar, que eu não confesso que eu não tinha olhado com muita calma. Que nós conversamos ontem está tudo perfeito, está tudo certinho, tá? É que depois da aula eu comecei a olhar com um pouco mais de cuidado, a meditar um pouco mais sobre essa proposição, né? E aí ela basicamente sobre isso que está escrito aqui. A tem no máximo duas raízes quadradas. A é um cara de ZP, um elemento. Tá, então ele está pensando em raiz quadrada módulo. Tudo bem que seja. Até aí não tem problema. Mas é como se fosse um número esse cara. Certo? E no máximo duas vezes. Isso aí me incomodou um pouco ontem. Eu não quis falar. Ah, o Juan tá aí. Eu não quis falar muito sobre isso ontem. Não sei se alguém percebeu que eu fiquei incomodado com essa tese. Aí eu comecei a meditar um pouco sobre isso daí. E aí fui olhar no livro lá, então. Que ele tá chamando de ter raiz quadrada? Porque veja, vamos lá. Primeira coisa que eu quero abordar aqui então hoje com vocês. Raiz quadrada. Vamos pensar que eu estou em R, né? Então, um x real. A pergunta que eu faço para um x real é, porque do jeito que está escrito aqui, ó, A tem no máximo duas raízes quadradas. Tá. Aí eu fiquei pensando, qual é o x que tem duas raízes quadradas pensando num x real? Queria que vocês respondessem a minha. Tirasse essa dúvida. Queria que vocês tirassem essa dúvida minha aí. Qual que é o x que tem duas raízes reais? O x em R, x real. Pegando de uma forma mais simples. Não estou pegando módulo nada. Estou pegando de uma forma simples aí na reta. Posso calcular. Eu posso calcular raiz quadrada até em complexo. Mas eu vou calcular em R. Vai, vamos lá. Coisa mais simples. Então, essa é a minha pergunta. Mas por que você está perguntando isso, professor? Estou perguntando isso motivado no que está escrito ali em cima, né? Ó. Ou seja, se eu posso falar que um número tem no máximo duas raízes quadradas, então, pera lá, como é que eu vou pensar aqui? Quer dizer, eu posso pensar em R dessa forma. Porque se ele está escrevendo aqui no máximo duas raízes quadradas, no ZP, que é mais geralzão, bom, então em R, que é uma coisa mais simples, eu posso pensar, posso fazer essa pergunta. E a pergunta é, eu posso pensar em raízes quadradas, posso pensar nesse plural aqui, raízes quadradas, posso pensar em duas. Ele está falando no máximo duas, né? Então vou pensar na menor quantidade, né? E aí eu queria saber qual é o x que tem duas raízes quadradas em R. Vamos lá. O Guilherme diz: mas raiz quadrada só dá dois resultados.
Só dão, mas tudo bem, tá de boa. Eu também falo errado às vezes, aí faz parte do jogo. Só dão dois resultados. Quando a incógnita é o resultado da raiz? Isso é uma pergunta ou uma afirmação? A raiz em si não é valor absoluto? Ah, é uma pergunta. Guilherme está fazendo uma pergunta. Tá, mas raiz quadrada só dá dois resultados quando a incógnita é o resultado da raiz? Eu não entendi sua pergunta. A raiz em si não é valor absoluto? Então, aqui tem uma coisa importante. X mais ou menos raiz de 9. Tá, mas espera aí, quando você escreve, isso, quem é o X? Ó, quando você escreve assim, ó, você escreve assim, não, em R mesmo. Tô falando em R mesmo. Ó, quando você escreve assim, deixa eu alterar um negócio aqui, ó. Você tá usando o X aí, eu vou. Então vamos lá, o carinha lá em cima ele usa A, né? Então eu vou usar A aqui também. Opa. Então, quem é A real que tem duas raízes quadradas? Quem é o A real que tem duas raízes quadradas? É essa que é a minha dúvida aqui, que é a minha pergunta. Ok, então você disse assim, ó, Guilherme, x igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Eu te pergunto para você, quem é o A nessa história aqui? Aqui, ó. O A é 9. Esse aqui é o A. Ok, tá. Mas quando eu extraio raiz quadrada de 9, por que você pôs mais ou menos ali? Você na verdade, você escreveu, você colocou um sinal na frente da raiz. Mas a raiz quadrada, ela é uma função f de x igual a raiz quadrada de x. E isso aqui é sempre maior ou igual a zero. Raiz quadrada é isso. Bom, aí eu pensando sobre isso daqui, eu fui olhar. Então, não faz sentido. Para mim não fazia sentido, você percebe? Não me fazia sentido aquela tese. Todos os reais positivos têm duas raízes. Por que todos os reais positivos têm duas raízes? Não. Ó, primeira coisa, essa função requer que este cara seja maior ou igual que zero. E esta função diz que o resultado é maior ou igual que zero. Ó, raiz quadrada de x é um negócio mais ou menos assim. Esse é o gráfico da raiz quadrada de x. Raiz quadrada de x. O argumento tem que ser maior ou igual a zero e a resposta é maior ou igual a zero. E se é uma função, olha só, função não pode ser assim. Pois é. Né? Não tem como. E é assim que a gente aprendeu, e raiz quadrada é assim que a gente faz. Ela é uma função, não tem esse negócio aí que esse cara está escrevendo aí no livro. Bom, nós vamos chegar lá. Vamos evoluir na coisa. Vamos tentar entender, então. Então, a primeira coisa é que tem algum troço estranho aí, tem alguma coisa esquisita, tá certo? Nessa formulação dele aqui, dessa proposição, tá? Isso que eu tô fazendo, gente, vocês têm que aprender a fazer também, viu?
Vocês têm que aprender. Quando vocês estão lendo um livro, vocês têm que ser mais críticos, sabe? Ah, mas é um livro de matemática, professor. Matemática, o cara tem que ter o cuidado de escrever a coisa e tal. Ele tem que ter o cuidado. E a matemática, como eu já falei para vocês, ela é tão legal, que ela está sujeita a ser contradita o tempo todo. Pode aparecer um maluco aí uma hora aí e ferrar com tudo. Pode. Pode te parecer um pesquisador doido aí e conseguir escrever um teorema assim, ó. A matemática conhecida até então é um caso particular do seguinte. E aí apresentar lá o seguinte, lá, que é uma coisa mais ampla, mais geral. Bom, mas enfim. Não, tem nada a ver com infinitesimal, não. Olha só, vamos continuar aqui. Então, vocês há de convir comigo que nessa nuvem vermelha que eu circulei ali, tem alguma coisa esquisita ali. Não tá legal, entra em choque com o que a gente aprendeu de relação, função, até mesmo sobre a raiz quadrada de x, que eu fico insistindo com vocês. Olha só, escrever o que o Guilherme escreveu aqui é uma coisa. X igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Então eu não posso escrever isso, professor? Pode. Seu x aqui, ele está num outro contexto, provavelmente alguma coisa do tipo x ao quadrado menos 9 é igual a 0. Quem é x? X é raiz quadrada de 9 e menos a raiz quadrada de 9. Por isso que x é mais ou menos a raiz quadrada de 9. Mas se eu falar assim, quem é a raiz quadrada de 9? É 3. Tem alguma outra resposta? Não. Não tem. Raiz quadrada de 9 é 3. E ponto final. Mais ou menos 3 que a gente tem aqui é porque, por exemplo, eu poderia estar com isso aqui, ó, como resposta para um problema tipo esse que eu coloquei ali. X ao quadrado menos 9 é igual a 0. Então o que é esse x aí? Esse x aí é a solução de uma equação. Tem nada a ver com raiz quadrada. Tem a ver com a solução de uma equação quadrática. Tudo bem, posso falar assim também. É a raiz de um polinômio de grau 2. Beleza? Porque raiz quadrada é uma coisa, raiz de uma equação, raiz de uma função, na verdade, é outra história. Então veja bem, ó. Quando eu escrevo assim, raiz 3 é a raiz quadrada de 9. Apareceu a palavra raiz aqui. Isso é uma coisa. Agora, se eu escrever assim, 3 é a raiz do polinômio quadrático. P de x igual a x ao quadrado menos 9. E menos 3, não é, professor? É. Então, mais ou menos 3 são raízes do polinômio quadrático P de x igual a x quadrado menos 9. Olha, do jeito que está aqui, aí tudo bem. Se eu tivesse só escrito também do jeito que estava antes, ó, é a raiz do polinômio quadrático P de x igual a x quadrado menos 2. A palavra raiz em cima, ela tem um outro significado distinto do significado da palavra raiz na parte de baixo aqui. É diferente, tá? Então, assim,
Essa palavra aqui, ela significa que 3 é um número que zera esse polinômio aqui, que faz ele ficar igual a zero. Ou seja, é uma resposta para o problema p de x igual a zero. É isso. Aí aqui em cima, o que, que é? Ali em cima simplesmente eu estou dizendo que raiz quadrada de 9 é igual a 3. Aí não é menos 3, professor? Não! Raiz quadrada de 9 é 3. E ponto final. E é isso. E acabou. Por quê? Raiz quadrada de x ao quadrado dá quanto? Raiz quadrada de x quadrado. Quanto é que dá? E raiz de x... Ah, módulo de x. Alguém salvou a pátria aí. Não dá só x, dá módulo de x. Então, professor, dá mais ou menos x. Módulo de x não é mais ou menos x. É módulo de x. Dá módulo de x, que é um cara não negativo. Não sei se o x for... O módulo de x, Guilherme, é sempre módulo de x. E é sempre um cara maior ou igual a zero, porque o módulo é uma outra função e ela faz isso. Ela faz o cara virar um cara positivo se lá dentro do argumento tiver um cara negativo. Bom, então com tudo isso aqui em mente, ó, tá? Ah, mas então tá errado eu ficar falando assim, usar raiz aqui para um contexto e usar para outro. Mas não tá errado. Você pode usar a mesma palavra para contextos diferentes, só que você tem que tomar cuidado. Quando você fala raiz e logo em seguida escreve um quadrado, raiz quadrada. Raiz quadrada é isso aqui, ó. Não é isso aqui que tá aqui. Tá certo? Bom, e ele chamou de raiz quadrada. Aí então eu pensei, bom, tá, então vamos fazer o seguinte, esse negócio tá muito estranho, tá muito esquisito, eu vou fazer um negócio aqui, pensei comigo, né? Eu vou dar uma olhada no livro e ver o que tá acontecendo, né? Por que esse cara tá chamando esse troço aí de raiz quadrada? Que diabo que é isso daí, afinal de contas, né? Então foi o que eu fiz, tá? Então olha só. Então, vamos lá. Na página anterior a este problema, está lá, raízes quadradas. Eu já olhei isso aqui e falei, putz, não me agradou, mas tudo bem, vai, vamos lá. Aí o cara vem, isso aqui é lá do livro. A maioria das calculadoras manuais, calculadora manual. Bom, tá bom, não vou entrar no mérito aí. Tem uma tecla de raiz quadrada, certo? Em um piscar de olhos, sua calculadora informa que a raiz quadrada do Bolsonaro é uma anta, né? A raiz quadrada do Bolsonaro é uma anta. Bom, é o 01, 01, chocólatra, corrupto. Bom, e que dá aproximadamente igual a 4, isso aí. Ok. A maioria das calculadoras, entretanto, não pode dar raiz quadrada de 17 em Z59. Até aqui, tudo bem? Aí o que significa raiz quadrada de 17 em Z59? Faz sentido eu pensar? Aí você começa aqui. Bom, aí eu pergunto para vocês, então vamos dar uma pausa aqui. Eu falei assim, ó, até aqui pra mim tá tudo bem, até aqui, ó. Até aqui tá tudo bem, tá? Agora vamos dar uma pausa aí. Esse negócio aqui. Faz sentido? Então a pergunta que eu faço pra vocês.
Não, isso aí é você que está deduzindo, Juan. Porque até então ele não falou nada disso que você falou para mim aqui nesse texto dele. Eu estou debulhando, eu estou debugando esse texto dele aqui. Eu tô fazendo o que vocês devem fazer em casa. Estou dando um exemplo do que vocês devem fazer. Não só em matemática, qualquer coisa que vocês vão ler, um texto. Eu estou fazendo a interpretação do texto e junto a essa interpretação eu estou fazendo uso do meu conhecimento, do conhecimento que eu tenho da coisa. E que vocês agora também já têm. Porque ontem a gente falou, conversou de uma série de coisas que permite vocês me responder a essa pergunta que eu estou fazendo. Raiz quadrada de 17 em Z59. Faz sentido falar isso ou não? Que ele está dizendo. O que é que ele está dizendo ali na verdade? Ele está dizendo assim: raiz quadrada de 17 é isso que ele está falando. Ele quer saber. Isso aqui, eu posso pensar que isso aqui é um símbolo. Tá bom, poderia até pensar que é um símbolo. O problema é que depois ele faz conta com esse negócio aí. Logo aqui embaixo, ele está fazendo conta. Você começa a olhar meio por cima assim, pô, ele está fazendo conta aqui. Meu Deus do céu. Aí você vê aqui, tal, aí tá. Trabalhou se fazer a mão, quadrado, se houver. Constatamos que 17 tem duas raízes quadradas em Z58. Ele achou. Então ele calculou esse negócio aqui. Tá, bom, então se ele está fazendo conta com isso aqui, tá, beleza. Mas a minha pergunta é: o que é isso aqui? Isso aqui pra mim, até então, isso aqui eu até posso concordar que isso aqui funciona. Até ali tá tudo bem. Se eu pensar assim, isso aqui é só um símbolo que representa algum elemento de Z59. Agora eu vou fazer duas perguntas para vocês. A primeira: quantos elementos tem em Z59? E a segunda: qual é a natureza desses elementos? Como é que esses elementos são? Eles são o quê? Ok, primeira pergunta respondida. Tem 59 elementos lá dentro do Z59. Perfeito. Agora, qual é a natureza desses elementos? Que tipo de coisa que eles são, do ponto de vista matemático? Eles são o quê? Que tipo de coisa que eles são? Que tipo de entidade que eles são? Que tipo de objeto matemático que eles são? Não perguntei de propriedades deles, se eles são congruentes ou não. Perguntei que tipo de... Z59 é um conjunto. Lá dentro tem 59 elementos. Se eu pegar um elemento lá para olhar e falar: ah, isso aqui é tal coisa. O que é essa coisa? Não é. Tá, e essas classes são o que, Juan? Tá correto o que você falou, isso é verdade. Agora, essas classes, elas são o quê? Que tipo de coisa que é essas classes? É matriz? Não quero saber como é que você construiu as classes. Eu quero saber que tipo de coisa que ela é. É uma matriz? É um número? É o quê? Nós fizemos isso ontem com o Z2. Podemos chamar de conjunto? Não. É conjunto. É um conjunto. Cada uma dessas classes é um conjunto. Que tem números inteiros lá dentro. Que são escolhidos para pôr numa determinada classe conforme eu calculo o resto da divisão de um inteiro por 59. Como eu fiz em Z2, que a gente pega um inteiro e calcula o resto da divisão por 2, e aí você vai separar no conjunto dos pares e no conjunto dos ímpares. Os pares é uma classe que eu chamei de 0 barra. A outra, o outro conjunto dos ímpares é outra classe que eu chamei de 1 barra. E em Z2 existem 2 elementos. E cada um deles é um conjunto.
o conjunto dos pares e o conjunto dos ímpares. Bom, beleza. Legal. Agora, ele está simbolizando alguma dessas 59 classes aí por isso daqui. Raiz quadrada de 17. Bom, a minha primeira dúvida aqui então foi: por que eu estou usando um símbolo escancarado assim como esse? Raiz quadrada de 17, né? Poderia usar um outro símbolo, que não tem nada a ver. Se ele está usando esse símbolo é porque de alguma forma ele vai fazer alguma relação com a raiz quadrada de 17 nos reais. É assim que eu pensei. Porque do contrário não faz muito sentido, né? Mas enfim, vamos lá, vamos continuar. Então ele quer saber o que significa isso. Tá, beleza, ele está pensando como um símbolo, tá bom. Quando afirmamos que 3 é a raiz quadrada de 9, queremos dizer, vou parar aqui um pouquinho. Primeira coisa que eu quero falar para vocês. Matemático, computeiro, nunca diz queremos dizer. A gente diz ou a gente não diz. Simples assim. Não tem essa de, eu queria dizer, eu tô achando que... Não, você não acha, você pensa. Bom. Queremos dizer, eu não quero dizer nada, quem quer dizer é ele, aí, autor do livro, tá? Queremos dizer que 3, é um 3 que tá aqui, tá? Que 3 é a raiz da equação. Não, isso está errado. Eu não quero dizer... Quando afirmamos que 3 é raiz quadrada de 9, eu penso nisso aqui, ó. 3 é igual a raiz quadrada de 9. Ponto. Morreu. Isso aí para mim acabou. É só isso. Eu não estou associando isso aqui, de forma alguma que eu estou associando isso aí com x quadrado menos 9 igual a 0. Isso aqui é outra conversa. Isso aí é encontrar... Isso aqui é o modelo matemático para encontrar a raiz de um polinômio de grau 2, que no caso é o polinômio x quadrado menos 9. Professor, mas aqui vai passar o 9 para lá, não sei o que, vai tirar a raiz. Tá, eu vou fazer com a radiciação, é uma operação dos reais que eu posso fazer à vontade. Posso usar ela em diversos momentos. É mais uma operação. Eu tenho adição, eu tenho subtração, eu tenho multiplicação, eu tenho divisão, eu tenho radiciação, eu tenho derivação, eu tenho integração, eu tenho um monte de operações dentro dos reais. Muitas. Vamos chegar lá, Rua. Vamos chegar lá. O que eu estou levantando a questão aqui para vocês é o seguinte, ó. Tá? Não é porque está num livro que daí... Não, está no livro, professor. E ele coloca assim, o que significa isso? Ele vem aqui, meio que usando isso aqui para justificar a outra merda que ele vai falar mais para frente. Isso aqui tá errado. Isso aí não é verdade, tá? Por isso que eu falo para vocês, professor, mas eu quis dizer... respira. Quando você põe as duas palavrinhas no meio de uma conversa, eu queria dizer, pode nem ser matemática a conversa, eu queria ter dito, eu queria dizer, então faz um favor, diga. Não fique querendo dizer, diga, fale, entendeu? Porque isso aí vira merda, como virou aqui. O cara escreveu uma grande de uma besteira aqui que eu vou falar um negócio, hein? Tá, mas o uso do artigo A, hein? Agora ele já vai falar de português aqui, meu Deus do céu. Porque 9 tem duas raízes diferentes. Nossa, agora ele fala, quer dizer, o 9 tem duas... O 9 tem duas raízes. É o nariz dele, porra. Esse cara é louco. Todavia, a raiz positiva, em geral, goza... daqui pra frente eu só li merda. Eu só li porcaria dali pra frente, tá? Aí eu não vou nem continuar o texto, que pra mim isso aqui, isso aqui é uma grande merda que esse cara escreveu aqui, tá? Ou que a pessoa que traduziu que nem o nariz dela. Sei lá o que foi que fizeram aqui nesse texto. O fato é que esse texto aqui é uma merda, uma porcaria. Tá tudo errado esse negócio aqui, tá? Esse negócio não tá correto, não tá certo. E aí, pra mim, agora fez sentido por que ele escreveu a propriedade desse jeito. Isso ali tá mal escrito. Isso aqui não tá bom, isso daí, tá? Ok, mas o professor,
O que ele está querendo dizer vamos tentar adivinhar o que ele está querendo dizer, né? É que ele está tentando fazer alguma conta lá no Z59 de alguma forma. Eu entendi isso daí. Tá. Vamos fazer um negócio? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pensar no Z5. Tem 5 elementos, tá? Z5. Ele vai ter 5 elementos. Ele vai ter lá o 0 barra, o 1 barra, o 2 barra, o 3 barra, o 4 barra e só, né? Tá aí os 5 elementos. Ok. Então vamos construir rapidamente esses elementos aqui. Então vamos lá, vamos tentar ver quem que são esses caras aí. Mais ou menos ter uma ideia, né? Então vamos lá. Bom, o 0, eu vou ter uma classe aqui em cima então, que é a do 0 barra. Eu vou ter outra, que é 1 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra e 5 barra. Beleza. Então vamos lá. Começar a construir então. O 0 está na classe do 0 barra, claro. Sempre. Aí. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5. O 6, o 7, o 8, o 9. Opa! Ninguém me chama atenção, né? O 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. O 10, o 11, o 12, 13 e o 14. E assim sucessivamente. Ok? O menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5, o menos 6, o menos 7, o menos 8, o menos 9, o menos 10. E assim sucessivamente. Ok, deixa eu só aqui agora. Então olha só. Ontem eu fiz um desenho desse para vocês. Não era para ter dúvida na hora que eu fiz a pergunta. Hoje era para todo mundo já ter respondido na lata. São conjuntos. Conjuntos. Essas classes aqui são conjuntos. E esses conjuntos todos, quando eu os reúno dentro de um conjunto maior aqui, é o meu glorioso Z5. Tá certo? Então, tá aí. Esse aqui é o meu glorioso Z5. Ok. Bom. Então tem lá 5 conjuntos, que são esses conjuntos que estão aí, tá? Ok. Olha só, eu posso fazer um pensamento aqui, igual a gente faz com um número racional, da seguinte forma, ó. O número racional meio. Se eu calcular o MDC entre o AB, né? Então, A sobre B igual aquilo ali. O A vale 1 e o B vale 2, ok? Se eu calcular o MDC entre A e B, nesse caso que é o MDC entre 1 e 2, quanto é que dá? 1. Ou seja, essa fração não simplifico mais ela está na sua forma reduzida. Mas acontece que, junto com o meio, eu tenho 2 quartos, eu tenho 10 sobre 20, eu tenho 5 décimos, eu tenho 3 sextos,
eu tenho 4/8, eu tenho infinitos caras ali. Tá certo? Então eu poderia pensar que esse conjunto aqui é uma espécie do meio barra. Por quê? Por que barra? Porque é um conjunto, é um símbolo para simbolizar a fração meio. Todos os caras que estão aqui representam a fração meio para mim. Qualquer um deles que eu pegar representa. Tá certo? Eles são caras, são frações diferentes, mas que representa o 0,5. Tá? A mesma ideia eu vou usar aqui em cima. Ó, aqui é a classe do 0 barra. Qualquer elemento daqui desse conjunto vai representar para mim o 0. Nossa, professor, mas nesse caso 10 vai representar o 0? Sim, porque se eu dividir por 5 dá resto 0. Aqui embaixo, por que o 4/8 representa o meio? Porque se eu simplificar até chegar ao MDC da 1, é outro processo que eu estou fazendo, diferente do de cima lá. Não tem nada a ver com classe de resto aqui embaixo. Tem a ver só com simplificar a fração. Deixar ela no seu modo reduzido. Se eu pegar o 4/8 e for fazendo isso, dá para simplificar? Dá. Por quê? Porque o máximo divisor comum entre 4 e 8 é 4. Não é 1. Então eu vou simplificando até chegar no meio. Que é o que cada um desses caras aqui representa. Tá? Eu poderia, a princípio, achar esquisito. Quando você vai aprender fração pela primeira vez, você até acha isso estranho. Pô, mas 10/20 é a mesma coisa que meio? É a mesma coisa. Tá? Representa a mesma entidade. Bom, segundo um processo que eu estou trabalhando. Que não é o mesmo processo que eu estou trabalhando aqui. Isso aqui é só para fazer uma ponte, só para fazer uma analogia para gente. Ok? Bom, com isto feito, então eu vou pensar assim agora, ó. Ora bolas. Então, por exemplo, vamos pegar o 3 barra então, professor. Beleza, vamos pegar o 3 barra. Então vamos lá. Vou pegar esse cara aqui, que é o 3 barra, que é um elemento do conjunto meu lá. Então, Ctrl C, vamos pôr ele aqui embaixo. Ctrl V, tá aí. Este camaradinho aqui, então, é o 3 barra, tá? E esse 3 barra aqui, daí separei ele. Vamos analisar ele aí agora, tá? Então, separei o 3 barra. Ok, então tá. Ó, qualquer número que você pegar aqui desses que estão aqui escrito aqui, representa para mim o 3 barra. Então, tipo assim, 3 representa. Representa no sentido de que ele é um representante de 3 barra. E o 8? Mesma coisa. Representa. Quem? 3 barra. Não é o 8 barra, professor? Mas o 8 barra não está no Z5. 8 barra não pertence a Z5. Na verdade, esse 8 que está aqui, 8 barra, né? Eu vou pegar 8, eu vou tirar 5, vai sobrar 3. Ele, na verdade, é o 3 barra. Tá? Por isso que o 8 representa o 3 barra. E qualquer elemento que eu pegar lá de dentro do 3 barra, então, qualquer que seja A pertencente a 3 barra, A é congruente a 3 módulo 5. Ok? E aí eu posso, então, com isso, pensar que o A barra é exatamente igual ao 3 barra. Conjunto. São dois conjuntos iguais. Então, tipo assim, o 8 barra é igual ao 3 barra. Por quê? Porque 8 é congruente a 3 módulo 5. Simples assim.
Ah, então 8 barra é 3 barra. É, então eu vou trabalhar com 3 barra. É. Agora, se você numa conta precisar trabalhar com 8 barra dentro do contexto do Z5, você até pode. Só que você tem que ter em mente que ele é congruente a 3. Ou seja, ele não está no formato simplificado. É como se eu estivesse trabalhando com a fração 4 oitavos e não com a fração meio. Por exemplo, tá? Poderia ser outra fração. Poderia ser 5 décimos e não meio. Tá? Ah, mas por que você está trabalhando com 5 décimos? Porque eu estou tirando o mínimo divisor comum numa soma de frações que eu estou fazendo. Por exemplo. E eu posso fazer? Pode fazer, não tem problema. Tá? Por quê? Porque o 4 oitavos representa meio. Bom. Ah, então eu posso usar o 8 barra para fazer alguma conta dentro do Z5? Pode. Só que depois, no final, você tem que lembrar que esse 8 barra é 3 barra, na verdade. E aí você tem que simplificar. Porque você não pode dar uma resposta assim, ah, x igual a 8 barra pertencente ao conjunto tal. Pera aí, 8 barra não pertence àquele conjunto. O 8 barra não pertence. O 8 barra é igual a 3 barra, que esse sim pertence. Tá? Então só tem que tomar esse cuidado. Muito bem. Ok. Daí, a gente pensa então aqui agora assim, ó. Bom, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer aqui então, que é o que aquele sem noção ali do livro devia ter feito, sabe? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, ó, 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra. Depois vou pegar aqui 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra. Ok? E agora eu vou montar uma tabela de uma operação que vai ser uma operação de soma, de adição. Tá? Mas veja que eu estou fazendo a adição no Z5. Eu sei fazer adição em R. E de quebra eu sei fazer em racionais, em naturais, em inteiro e até mesmo em complexo. Né? Mas essa adição aqui, ela não é a adição que eu estou acostumado a fazer, porque é no Z5. Tá? Mas ela simboliza uma operação de adição para mim, geralzinha. Né? Então vamos lá. Aí eu penso assim, 0 barra mais 0 barra. Aí eu penso, que caramba que vai dar isso daí, né? Olha, eu vou pensar na minha operação da seguinte forma, ó. A barra mais B barra vai ser igual a mais B barra. Eu vou pensar desse jeito. Bom, pensando desse jeito, eu vou pegar o 0 e somar com o 0, tá? Que é um representante da classe de resto. 0 barra. Vou somar, vai dar o quê? Vai dar 0. É o 0 barra. Se eu somar com 1, vai dar 1. É 1 barra. 2 barra, 3 barra, 4 barra. Beleza. Aqui, 1 barra, 2 barra, 3 barra, 4 barra. Beleza. Tá bom. Aí eu vou fazer 1 mais 1 vai dar o quê? Vai dar 2. Tem 2 barra? Tem. 2 barra. 3 barra, 4 barra. 4 mais 1 dá 5. Mas não tem 5 barra. Então vai dar quanto ali? 0 barra. Porque o 5 é congruente a 0. Tá aqui. O 5 é congruente a 0. O 5 está aqui na classe do 0 barra. Tá? E eu usei como padrão para dizer quem é o elemento, né? O resto que dá. No caso aqui é resto 0. Quer dizer, o resto da divisão de 5 por 5 é 0 o resto. Então, beleza, tá bom. Bom, 2 mais 1 vai dar aqui 3 barra, 4 barra, 2 mais 3 dá 5, que vai ser 0 barra, 2 mais 4 dá 6, menos 5 sobra 1, que é 1 barra. 3, 4, 5, 0 barra, 1 barra, 2 barra, 0 barra, 1 barra,
2 barra 3 barra. 4 mais 4 dá 8, menos 5 dá 3. Então, tá aí montada a tabela de operações de adição em Z5. Tá? Aí vocês veem que é fechado. Para o lar, verificar se essa operação aqui dentro do Z5 tem condições de ser um grupo. Bom, aí eu quero fazer também a de multiplicação. Afinal de contas, eu quero calcular um problema desse tipo aqui, né? Ó. Ah, x... Quero saber x barra ao quadrado menos 3 barra igual a 0 barra. Eu quero resolver um problema desse tipo aí. Esse é que é o problema que o cara tinha que pôr lá, que ele estava querendo resolver aí. Tá? Ou 9 aqui. Só que aí eu não estou mais no Z5. Eu estou pelo menos... Aonde? No Z10. Tá? Porque no Z9 vai de 0 até 8 barra. De 0 a 9 barra, o primeiro cara Z que tem é o Z10. Tá? O Z11 também tem 9 barra. Então é do Z10 para cima que eu estaria aí. Tá? Então, mas eu estou querendo resolver um problema desse tipo aí. Ó. Por exemplo, eu quero resolver problema do tipo x barra menos a barra. X barra ao quadrado. Isso aí igual a 0 barra. Onde o x barra e o a barra está dentro de um Z P da vida aí. Eu quero saber quem são as classes de resto que uma vezes a outra e menos A, menos uma classe lá específica, vai dar 0 barra. Estou resolvendo um problema. Isso aqui não tem nada a ver com raiz quadrada. Eu vou usar radiciação para resolver esse problema. Isso aqui é um outro problema. Tá? Agora, calcular a raiz quadrada de, sei lá, por exemplo, nem ele falou lá, do 17. Eu quero dar sentido para uma coisa desse aqui, ó. Quero ver, calcular a radiciação lá dentro, ó, do Z18 para frente. Tá? Então, tipo, quanto que dá a raiz quadrada de 17 barra? Ou, no caso aqui do 5 barra, eu quero pensar assim, o que é a raiz quadrada de 3 barra? Tá? Então, isso é uma coisa. Outra coisa é eu escrever isso aqui, ó. Isso é uma coisa, isso é outra coisa. Sim, é a que é usada. É a que é usada, é a barrinha. Tá? Esse livro, Guilherme, é assim. Eu, na verdade, sempre usei o livro da Judith Gersten, que é a bibliografia complementar. Que também tem alguns erros, mas bem menos erros e não são tão caóticos que nem esse daí, tá? Mas aí, os alunos... Um dia eu recebi aí dessa editora esse livro e os alunos vieram. Falaram, professor, esse livro é mais fácil de ler, mais fácil de entender. Eu falei, tá bom, vai, eu não olhei direito esse livro, mas vocês querem usar, então vamos usar. E eu comecei a usar esse livro aí há alguns anos. E esse não é o primeiro erro que tem nesse livro, não. Grave, tá? Esse aí é um erro grave. Então, vamos lá. Mas é assim, vocês têm que também aprender a ler as coisas e serem críticos, tá? Tipo... Deixa eu ver um negócio aqui, quer ver? Pera aí, rapidinho. Lá, 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 lá. Então, o Juan escreveu para mim aqui, Juan, que você não tinha entendido muito bem as propriedades da operação congruência. Talvez você tenha entendido. O que zicou tua cabeça é as coisas que esse cara escreveu no livro aí que deu pau, sei lá. Ou não entendeu e agora tá começando a entender, né? Mas enfim. O que acontece é que é isso, tá, pessoal? Vocês não tem que, tipo assim, você não precisa achar, porque, eu não tô entendendo o que tá no livro. Tá estranho, tá esquisito, tá? Eu não tô conseguindo, não tá fechando as coisas. Conforme eu tô estudando um negócio aqui pra trás aqui, chega aqui ele fala, eu não fecho o negócio. Então,
A gente tem que questionar, tá? Se sozinho você não conseguir, procurar o professor, igual o Juan fez, tá? Muito bem, então vamos lá, vamos continuar aqui então com a nossa belezura. Vamos lá, ó, vou copiar isso aqui agora, Ctrl C, e a gente vai trazer para cá, Ctrl V, aí, beleza. Então, aqui, e nós vamos montar uma nova tabela. Opa, ele não pegou tudo aqui, não sei porquê. Beleza. Aí vamos montar uma nova tabelinha aqui agora. E aí vamos ver o que é essa tabelinha que a gente vai montar aqui agora. Vai ser a tabelinha da multiplicação. Olha, aproveitar o que o Guilherme perguntou. Alguns livros, pode ser que vocês vejam alguma coisa desse tipo assim, ó, tá? Para diferenciar explicitamente da adição e da multiplicação usual que a gente está acostumado a fazer, tá? Mas não é necessário porque está na cara que é um negócio diferente, porque você está usando barra. Então é uma adição de conjuntos, mas não é uma reunião, é uma operação de adição, tá? E é uma operação de multiplicação aqui, ó, de conjuntos. Porque esses elementos aí são conjuntos de um outro conjunto. Ok, pode até ser que dê igual aqui, mas a chance é bem pequena, né? Então vamos apagar estes resultados que são os resultados da operação de adição. Ok, então vamos lá. 0 vezes 0 dá 0. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pensar exatamente do jeito anterior. A vezes B, A barra vezes B barra, eu vou pensar que é um A vezes B barra. Essa vai ser a regra que eu vou usar. Simples. Ô professor, você podia usar outra regra? Podia até usar outra regra. Mas eu vou usar essa, que é uma regra bastante natural de eu pensar. Simples, tá? Então é essa regra aí. E aí, 0 barra vezes 0 barra vai dar 0. E 0, nesse caso aqui, 0, 0 barra. Porque 0 é um possível resto. 0 vezes 1 vai dar 0. 0, 0 e 0. E aqui vai dar 0, 0, 0 e 0. Ok. Aí 1 vezes 1. 1 vezes 1 dá 1, 1 barra. 2 vezes 1 dá 2, 2 barra. 3 vezes 1 dá 3, 3 barra. 4 vezes 1, 4 barra. 2 barra, 3 barra, 4 barra. Beleza. 2 vezes 2, 4 barra. 2 vezes 3 dá 6. 6. Não tem 6 barra. 6 menos 5 dá 1. Dá 1 barra. 2 vezes 4 dá 8. 8 eu já vi que é congruente a 3. Então vai dar 3 barra. 2 vezes 3 dá 6. Então aqui vai dar 1 barra. 3 vezes 3 dá 9. 9 menos 5 dá 4. 4 barra. 3 vezes 4 dá 12. 12 menos 10 dá 2. Por que você tirou 10, professor? Não é 5? Tirei 5 duas vezes. Então sobrou 2. 2 barra. 2 vezes 4 dá 8. Vai dar 3 barra. 3 vezes 4 vai dar 12. Vai dar 2 barra. 4 vezes 4 vai dar 16. 16. Se eu tirar 15, dá 1 barra. Por que você tirou 15, professor? Porque é múltiplo de 5. 3 vezes 5. Tirei o 5 3 vezes. Então, 16 é congruo. Se eu tirar 5 a 11, é congruo. Se eu tirar 5 a 6, é congruo. Se eu tirar 5 a 1. Pronto, 1 barra. Montei minha tabela de multiplicação, então, dos elementos de Z5. Tá certo? Então agora eu sei, ó. Aqui não tem ninguém fora de Z5. Então, mais uma tarefa para o lar. Verificar se a operação de multiplicação, conforme está definida por esta tabela, confere uma condição de grupo ao Z5. Bom,
Mas o que eu quero ver aqui agora, então, é o seguinte, ó. Eu quero estudar o seguinte problema agora. Eu quero estudar, primeiro, quero saber quem é a raiz quadrada de 3 bar. Isso é uma coisa que eu quero saber. Tá. Para saber isso daí, então eu preciso entender o que é esse símbolo raiz quadrada. Eu vou usar a mesma definição que a gente tem para reais, eu não vou alterar, tá? O que é a raiz quadrada de x? Quando existe um y tal que y vezes y é igual a x. Não é isso? Ou não? Por exemplo, raiz módulo de y. Não, a definição de raiz quadrada não é isso. Isso não é a definição de raiz quadrada. A raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. Isso é uma outra coisa. A raiz quadrada do x ao quadrado é módulo de x. Outra coisa é eu dizer o que é a raiz quadrada de x. Que é isso aqui? Isso aí significa, quando existe essa raiz quadrada de x, se o x é maior ou igual a zero, existe? Existe. Quanto que dá? Dá um y que multiplicado por ele mesmo é o valor que está lá dentro do argumento da função, x. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 9. Tem alguém que vezes ele dá 9? Que ele vezes ele dá 9? Tem. Quem? 3. 3 vezes 3 dá 9. Simples assim. Tá? Mas é assim que funciona a operação aqui de extrair a raiz quadrada. Então eu vou seguir o mesmo princípio. Eu vou seguir o seguinte aqui, ó. Vou fazer uma pergunta. Eu não tenho cara negativo lá, é tudo classe de resto. Nessa classe é conjunto, não faz sentido pensar em coisa negativa ali. Tá? Então a raiz quadrada ali do 3 barra. Então como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou pensar assim. Existe a barra pertencente a Z5 tal que a barra vezes a barra é igual a 3 barra? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Ora bolas, aí eu tô num conjunto pequeno. O que eu vou fazer? Eu vou olhar todo mundo que deu 3 barra. Esse cara, esse cara, esse cara, este cara. E aí eu vou ver se tem alguém aqui que, né, na diagonal. Teria que ver se tinha alguém na diagonal, né? Porque daí é o cara vezes o cara, né? Na diagonal não tem ninguém, ó. Esse 3 barra aqui é resultado de 1 barra com 3 barra. Aqui de 2 barra com 4 barra. Aqui de 3 barra com 1 barra. Aqui de 4 barra com 2 barra. Não tem nenhuma classe de resto aqui de 0 até 4 barra que ela vezes ela deu 3 barra. Então, resposta. Não. Então quanto que é a raiz quadrada de 3 barra? Não existe. Então a resposta é: não existe raiz quadrada de 3 barra. Simples assim. Tá? Ah, mas e se não fosse 3 barras, professor? Se fosse 4 barras? Então, 4 barra. E aí quem é? Bom, de novo, eu tenho que examinar. Quem são? Quem é? A barra pertencente a Z5
5 tal que A barra vezes A barra é igual a 4 barra. Então tá, vamos lá ver. Eu tenho que olhar na diagonal, então não adianta eu ficar olhando para fora aqui, porque para fora não é produto do cara com o cara mesmo. Produto do cara com o cara tá na diagonal. Então vou olhar na diagonal. 0 barra, 1 barra, opa, 4 barra. Tem este cara e só. Quem que são? 3 barra vezes 3 barra e 2 barra vezes 2 barra. Quem é a barra? São 3 barra e 2 barra. Pois 3 barra vezes 3 barra é igual a 4 barra. E 2 barra vezes 2 barra é igual a 4 barra. Então, nesse caso, eu tenho dois elementos que faz isso. Então, diferentemente dos reais, por exemplo, eu estou usando a mesma definição de raiz quadrada. Tá? Mas diferente de reais, que sempre dá um valor só, aqui não é. Aqui pode dar valores, pode dar mais do que um valor. Bom, agora começa a fazer um pouco de sentido para mim a ideia daquela proposição. Mas então, professor, no fim das contas dá tudo certo. Ó, professor, o problema é um problema de integrar, mas eu escrevi uma poesia e o resultado deu o mesmo. Não é só o resultado que interessa pra gente o processo todo, né? Então, o processo que o cara, a forma como o cara escreveu e conduziu é errada. Ele coloca na cabeça do leitor conceitos de forma errada, de forma incorreta, que se eu for repetir e usar em uma outra situação, pode ser que dê merda, pode ser que trave. Então eu tenho que usar o conceito corretamente, eu tenho que apresentar ele de forma correta, fazer as contas de forma correta, não de um jeito porco, igual esse cara fez. Bom, mas tá aí então um exemplo no Z5, tá? De como é que é essa história de tirar a raiz quadrada e etc e tal. Bom, beleza. Eu tô caminhando aqui para finalizar e eu vou voltar aqui agora no probleminha nosso lá. Aqui. Mas a gente na semana que vem ainda vai voltar nesse problema. O que eu vou fazer aqui agora é resolver isso aqui, ó. Tá? Depois a gente vai ter a tarefa de reescrever esse negócio aqui. Escrever de um jeito mais mais correto, mais bonito, mais certo, tá? Bom, vamos lá. A gente sabe que ele usa, no fim das contas aqui, ele acabou contradizendo esta afirmação aqui, né? Que na verdade o que interessa mesmo é isso aqui. Se P é primo e P divide AB, então P divide A ou P divide B. A gente olha isso aí e pensa, mas isso é muito intuitivo. De fato é. Né? Pô, tem que provar isso aí? Tem que provar. Vamos ver como é que a gente faria isso daí. Como é que eu, por exemplo, faria esse negócio aí. Então vamos lá, vou fazer aqui para vocês aqui rapidinho. Então é assim. P é primo. P divide AB. Então P divide A ou P divide B. Confesso que eu não fui olhar no livro, não sei se ele demonstrou isso aí no livro, não, confesso que eu não olhei, tá? Não sei. Vou fazer do meu jeito aqui, não sei como é que tá no livro. Olha só, vou fazer o seguinte aqui. Ó, P é primo e o P divide AB, tá bom.
Digamos que P não divide A. Ah, o senhor vai fazer por redução absurda? Não. Já vou entender como é que eu vou fazer. Então, é isso aí. Estou admitindo isso, que P não divide A. Ok. Do contrário, ok? Então estou pensando assim, ó. Digamos que P não divida A. Poderia começar do P não divida B também, mas eu peguei o A porque é o primeiro que aparece. Então digamos que P não divida A. Do contrário, ou seja, ele divide A? É. Então a afirmação está provada. Não tem o que fazer. Né? Então tem duas alternativas. O P divide A ou o P não divide A. Se o P divide A, acabou, morreu, não tem que fazer mais nada. Se o P não divide A, agora sim eu tenho algum problema aqui que eu tenho que pensar. Porque são as duas possibilidades para o P. Ou ele divide A ou ele não divide o A. Bom, então eu estou dentro da possibilidade que ele não divide o A. Tá certo? Ora bolas, se o P não divide o A, então eu posso pensar, o que eu posso concluir do máximo divisor comum de P e de A? Entre P e A. O que eu posso falar? Ele é 1. Assim, o MDC entre P e A é igual a 1. E pela identidade de Bizu, foi um matemático francês. Pela identidade de Bizu, o que diz a identidade de Bizu? A identidade de Bizu diz o seguinte, ó, que dados x, y pertencentes a inteiros existem m e n pertencente a inteiros, tal que xn mais yn é igual ao MDC entre x e y. Então tá. Então, vamos recapitular. Ou P divide A ou ele não divide. Se ele dividir, morreu. Então ele não divide, ok. Assim como ele não... Porque ele não divide o A, então eu posso pensar que o MDC entre P e A é igual a 1. Porque não tem mais como... Se ele não divide, não tem como eu simplificar mais a fração aí. E pela identidade Bizu, que diz assim, se eu pego um x e um y inteiro, então existe m e n inteiro, de tal forma que xn mais ym é o MDC entre x e o y. Ok. Então eu posso pensar assim. Temos P n mais a n é igual ao MDC entre P e A, que eu já sei que é 1, tá? E m e n são inteiros. Ok, então eu tenho isso daí. Bom, se eu tenho isso aí, eu posso escrever então aqui agora o seguinte, ó. Eu vou multiplicar esse cara aqui por B
e o MDC por B. Então vai dar B. Então eu tenho que B é igual a BPM mais BAN. Ok? Bom, aí eu tenho o seguinte. Melhor do que mais. Sabemos que P divide AB por hipótese. E P divide BPM. Claro, né? P divide P, então divide BPM. Então, P divide BPM mais BAN. Por fim, P divide B. Tá. Por que divide o BAN? Porque divide AB. Divide BA. O P, por hipótese. E aqui divide porque o P está aqui sendo multiplicado na brincadeira. E essa soma, então, divide ela, porque divide esse cara, então divide a soma. E essa soma é, na verdade, o B. Então, P divide B. Ora, bolas. Então é assim. Começo raciocinando assim. Acabou a demonstração. Tá? Por quê? Porque eu começo pensando assim. Ora, bolas. O P, ou ele divide o A, ou ele não divide. Se ele dividir o A, acabou. Não preciso nem me preocupar com se o P divide ou não o B. Porque aí o resultado está verificado, a resposta. Divide A ou divide B. Ele divide o A? Morreu, acabou. Está satisfazendo a resposta, que é divide A ou B. Ok. Mas e se ele não dividir? Que aí é o grande pepino. Aí é o grande pepino. Não divide, não divide. Aí eu fiz conta, cheguei à conclusão que aí ele divide o B. Morreu. Porque ele divide o A ou divide o B. Ele divide o B? Então verifica que ele divide o A ou o B. Acabou. E com isso está demonstrado. Dúvidas? Então agora você pode usar esse resultado aí à la vontade. Tá? Uma coisa que eu sugiro vocês olharem é a identidade Bizu. Tá? Ver como é que demonstra a identidade Bizu. É uma coisa que a gente usa bastante em matemática discreta. Tá? Se eu tenho x e y, então existe mnz de tal forma que xn mais ym é o MDC entre x e y. Tá? Bom. Semana que vem a gente volta nisso aqui. Eu tinha posto aqui hoje, ó. Hoje um aluno foi falar no curso de cálculo da computação. Ó. Raízes enésimas. Eu não gosto muito de escrever dessa forma aqui, isso aqui, mas é de variáveis complexas, tá? Mas é isso aí, tudo bem. Vamos ver como é que está posto isso aí. Nos reais, quando tomando um número, quando tomamos um número real positivo x, é um inteiro positivo par e um inteiro positivo par n. Então aqui está um pouquinho mal escrito aqui, mas dá para entender. Quando tomamos um número real x positivo e um inteiro n positivo par, existem dois números reais y, tal que y elevado a n é igual a x. Isso é verdade. Sendo que um é positivo e o outro é negativo. Até aqui ele não falou nada de raiz. Podemos representar a raiz enésima de x como um número positivo y, que satisfaz essa condição aqui. Tá? E blá 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 blá. Mas bem diferente dessa porcaria que está aqui escrita. Tá? Galera, alguma pergunta, alguma dúvida? Nenhuma dúvida?
5, 4, 3, 2, 1. Beleza, não tem dúvida. Então tá bom. Muito obrigado, valeu pela presença. Cuidado com a porcaria da Covid. Tava vendo hoje uma reportagem lá de São Bernardo, prefeito de São Bernardo desesperado, que o negócio lá tá caótico. Vi também o Dória hoje. Nunca vi o Dória ser humilde na vida. Impressionante. O que uma Covid faz com o ser humano, hein? O cara fez um discurso todo humilde. Pedindo, dizendo, se explicando, falando que ele vai se ferrar em termos de popularidade, mas que é o dever dele como um gestor, cuidar das pessoas, e que ele vai ter que colocar restrições mais fortes em São Paulo. Porque o negócio lá, o prefeito de São Bernardo tá falando em ter que abrir valas para poder botar as pessoas mortas. Porque o negócio tá feio lá. E muitos são jovens, porque vocês, jovens, não tô dizendo vocês aí, né, mas enfim, não sei, né, vocês não estão botando fé nessa porra dessa doença e estão se aglomerando. Estão se aglomerando. Mas eu vi ontem também, né? Ontem eu fui comprar remédio na farmácia, levei 3 fechadas no trânsito. De uma senhora, de um pateta e de um maluco, parece um troglodita. E aí eu fiz o filme, né? Joguei lá no YouTube. Mas os 3 sem máscara, com o vidro aberto, andando e tal, né? Putz, eu falei, pô, esse povo é tudo louco mesmo, não tem jeito, né? Enfim. O prefeito falou uma coisa que é verdade. Máscara é uma questão agora, daqui pra frente, de educação. Não é uma questão de gosto, de prioridade, é uma questão de educação. Quem não usa quando estiver perto de outra pessoa é um perfeito mal educado. É isso. Fala, Pedro. Quase todos, nem todos. Por quê? Quando acontece eu tô gravando, fica na gravação. Por quê? Não dou bola pra isso, não. Então, o Edu do X-Racing. Não, mas eu não dou muita bola pra isso aí, não. Beleza. Então tá bom. Então, bom final de semana. E se cuidem, levem a sério a questão do cuidado. Até mais.